Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Estamos na presença de um texto bastante longo, uma unidade bastante longa, que ainda por cima está amputada de alguns versículos do 17 e do versículo 18. Estão a ver que aqui na referência faltam esses versículos, o que faz com que a história seja mais curta, mas ao mesmo tempo lhe falte um bocadinho. Algo que o texto já é bastante longo, portanto compreende-se que se tenta encurtar, mas ao encurtar perde-se algo do próprio texto, da própria história. Uma vez que estamos no livro das crónicas, portanto isto trata-se precisamente de uma crónica, de uma história, de um contar da história do ponto de vista crónica, vem do cronos, o tempo, cronologia, e aqui estamos precisamente numa cronologia, e marcar bem esses elementos cronológicos, naqueles dias, desde o princípio e sem cessar o tempo. Aqui é uma maneira de contar o tempo. Até que se completaram 70 anos, cá está de novo uma indicação cronológica, no primeiro ano do reinado de Ciro. Portanto, estes elementos cronológicos, marcá-los bem, para dar esse aspecto de crónica ao texto. Depois, dar tons diferentes aos diversos momentos da história. Aqui um tom de um certo lamento, em que são contadas as infidelidades do povo e dos sacerdotes e dos príncipes. Um certo lamento. Depois, um tom de esperança, que vai ser retomado aqui, de uma forma ainda mais incisiva. O Senhor Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, a salientar bem, continuamente enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Portanto, aqui temos esta vontade de Deus exprimida, esta vontade de Deus em poupar o povo, em fazer misericórdia. Portanto, dar um tom de esperança a esta frase. Mas, voltar ao tom de lamento aqui. Mas, etc. Eles faziam isto. E aqui faltam os tais versículos. Aqui deveria estar uma palavra temporal, então, ou depois disso, etc., que estaria aqui, neste bocadinho. Portanto, aqui faltam os tais versículos e temos aqui a consequência de tudo o que vem antes. Os caldeus incendiaram o templo de Deus. Até se pode separar um bocadinho de tudo o resto e depois demoliram as muralhas, lançaram fogo, destruíram, etc. O rei dos caldeus deportou para a Babilónia, etc. Mas o importante é esta primeira frase. Os caldeus incendiaram o templo de Deus e tudo o resto vem a seguir. Depois temos aqui o género literário do cumprimento da profecia, assim se cumpriu, portanto, destacar bem do resto. Isto, parar aqui. E aqui, voltar a destacar bem, assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias e dar um tom muito solene. Aqui é esta a citação de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, etc. Depois, até que se completaram 70 anos, novamente uma referência temporal, depois uma nova referência temporal. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, etc, etc, etc. Dar um tom de esperança, de novo, muito parecido com este tom aqui, mas uma esperança até maior, aqui assim.
completar-se os 70 anos, completou-se o tempo do castigo e, através de Ciro, rei da Pérsia, as coisas voltam, a esperança volta a surgir. E depois, esta última frase, lê-la de forma muito exortativa. Quem dentre vós fizer parte do seu povo, separar um bocadinho, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Dar muita esperança aqui a esta frase final. Este texto mostra, podia ser resumido, mostra várias coisas, mas podia ser resumido da seguinte forma: a riqueza de Deus, a miséria do homem. Deus mostra a sua grandeza colocando o homem por bondade, colocando o homem sentado nos céus com Cristo Jesus. Portanto, temos aqui o vocabulário da riqueza. Rico, grande, abundante riqueza. É dom de Deus. Deus rico. E essa riqueza é uma riqueza da caridade, da misericórdia e da graça. Deus é rico em misericórdia, caridade e graça. Essas são as riquezas de Deus. E nós somos caracterizados como estávamos mortos. Quer dizer que estávamos mais baixo, não podia ser. Não é só ser pobre em alguma coisa, é estar morto, estar na miséria mais miserável, que é a da morte. E o que é que Deus faz? Faz que nós vivamos de novo, não, mas mais que viver, que ressuscitemos, mas mais que ressuscitar, que nos sentemos nos céus com Cristo. Portanto, viver, ressuscitar, sentar. Portanto, temos aqui esta gradação crescente. Porquê? Porque Deus é rico em misericórdia, em caridade e em graça. E assim Ele mostra a sua bondade para conosco e mostra aos séculos futuros, quer dizer, um pouco para deixar na história, esta ideia de deixar como que gravado na história a sua bondade para conosco. Depois, um elemento muito importante nesta leitura é a frase que está a amarelo, que funciona quase como um grito. Ela aqui até ela podia ser suprimida, se repararem, restituiu-nos à vida com Cristo e com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar. Ela está aqui quase como... ela até está, graficamente, está assim representada, portanto ela é um elemento à parte. Assim como aqui, esta frase, esta curta frase, é um elemento à parte. Temos aqui este acrescento por meio da fé, mas cá está a frase. E ela deve ser lida quase como um grito. Como se de repente a gente parasse e, espantado com aquilo que está a dizer, tivéssemos como que vontade de gritar. Portanto, a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. Que espanto! É por graça que somos salvos. E ficar assim como espantado. E depois com Ele nos ressuscita. Quer dizer, o texto retoma. Mas aqui é quase como um êxtase que de repente se fica... É por graça. É pela graça que fostes salvos. O mesmo acontece aqui. Nós estamos a ler o texto, a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Paramos. De facto, é pela graça que somos salvos, por meio da fé. E depois o texto retoma. A salvação não vem de nós, etc. Portanto, é muito importante dar esse sentido de espanto, de êxtase, como se ficássemos de repente confundidos com tanta generosidade de Deus, que é grande, que é rico, mas que é rico em misericórdia, em caridade e em graça.
nós que estávamos mortos. Portanto, dar esse tom a esta leitura magnífica, mas que não é fácil de fazer. Temos aqui logo no princípio esta frase enorme, que tem que ser lida, muito bem lida, e sobretudo marcando esta gradação que vimos há bocadinho, a vida ressuscitou, fez-nos sentar, e esta exclamação que é repetida.